Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Deixamos aí o apelo para que você se inscreva em nosso canal, para que ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe. Comente aqui nos comentários de onde você nos acompanha. É muito importante termos esse feedback de vocês. Caso queira entrar em contato conosco, o endereço de e-mail está na descrição. Será um prazer incluí-los aqui na nossa sala Zoom, né? Agora mesmo aqui no início, antes de iniciarmos a gravação, estávamos batendo papo, conhecendo melhor os irmãos, né? Eh, Recebemos irmãos aí de diversas partes do Brasil, então são todos muito bem-vindos aqui. Bem, como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, graças te damos porque ainda temos condições de estudar a tua palavra, partilhá-la àqueles que ainda não a conhecem. Que o teu nome seja exaltado pela liberdade que ainda usufruímos. Que o Senhor esteja conosco, abra as nossas mentes, que tudo aquilo que foi estudado aqui fique gravado em nossas mentes e que, no momento oportuno, quando formos chamados a testemunhar de ti perante tribunais, quando formos perseguidos, que esses conhecimentos, essa luz, esteja viva em nossas mentes. Em nome de Jesus, nós lhe rogamos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje eu resolvi fazer um pouco diferente, né? Nós vamos recapitular tanto o capítulo 19 do livro Apocalipse 13, né? Para quem está chegando agora aqui no canal, não acompanhou os estudos anteriores, é este livro aqui que estamos estudando, Apocalipse 13, do Mervyn Moore, né? Leis dominicais, boicotes econômicos, decretos de morte, perseguição religiosa. Isso poderia realmente acontecer, né? Então, uma pergunta que aparece logo aqui na capa do livro, e ao longo aí de várias semanas temos estudado aí fatos históricos, temos visto na Bíblia a interpretação de Apocalipse 13, né? Os poderes, tanto o que se levanta do mar quanto o que se levanta da terra lá em Apocalipse 13, né? O que significam isso, a relação entre um e outro. Então, eu convido você que está chegando agora a acompanhar na nossa playlist, né, todos os estudos que tivemos até aqui, né? Recentemente, nós iniciamos o estudo da terceira parte do livro, que trata da marca da besta, né? O que é a marca da besta, o significado dessa marca. Então, estamos avançando nessa seção do livro. E o capítulo 19 trata aí dos Estados Unidos e da marca da besta, né? E o capítulo 20, que vamos recapitular a seguir, continua nessa linha, trazendo aí alguns autores que são fundamentais para o pensamento ali da direita cristã, que influenciam fortemente, então, os líderes desse movimento nos Estados Unidos da América, certo? Então, vamos fazer aqui alguns apontamentos, alguns comentários, né, sobre todas essas questões ali nos Estados Unidos da América, né? Muito bem. Até o século XIX, né, isso chama muita atenção, né? Até o século XIX, ali na época dos pioneiros, tá? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ali na época de Ellen G. White, de Tiago White, quando a Igreja Adventista estava sendo organizada, sendo fundada, ainda existiam casos em alguns estados americanos de pessoas que eram presas, que passaram ali períodos na cadeia, alguns em condições bem abomináveis, né, em prisões assim horrorosas, pessoas que simplesmente foram presas por transgredirem a guarda do domingo, certo? Então, aqueles que nos acompanharam no início dessa série, nós trouxemos ali vários elementos sobre como se deu a colonização americana, né? A perseguição religiosa nas 13 colônias, como eles entendiam a noção de liberdade religiosa. Eu expliquei que é diferente da noção atual, tanto nos Estados Unidos quanto a noção mais geral assim no mundo ocidental do que é liberdade religiosa, né? Alguém aí se lembra como era a compreensão ali dos puritanos, dos pais peregrinos, da liberdade religiosa, como que eles entendiam essa questão?
Se quiser falar no chat aí também, pode ficar à vontade que eu leio aqui, tá? Eu gostaria de ter um pouco aí da participação de vocês. Como que os fundadores ali, os colonos, certo? Como que eles entendiam a questão da liberdade religiosa? Eu acho que vocês estão tímidos, hein? Eu fui ali acender a luz. Olha, meus irmãos, a compreensão era bem diferente da compreensão atual. Hoje, a liberdade religiosa, né, como está na Constituição brasileira, na Constituição americana, os países democráticos, de modo geral, né, é a ideia de que todos têm a liberdade para expressar livremente a sua fé, né, a liberdade para mudar de religião, a liberdade, inclusive, para não ter religião alguma, certo? Então, isso inclui o culto público, a sua vida pessoal, enfim. Então, é um conceito bem amplo de liberdade religiosa. Lá nas 13 colônias americanas, a ideia era bem diferente, né? Eles fugiram lá, os pais peregrinos, os fundadores, eles fugiram da perseguição religiosa na Europa, porém, não entendiam que a liberdade era para todos, a liberdade era para eles, certo? Então, eles estavam ali fundando as suas colônias, organizando suas sociedades, e não separavam a aplicação das leis religiosas das leis civis, certo? Então, nós vimos lá o papel lá, né, do Roger Williams, dos batistas, né, que começaram a defender essa questão da separação entre Estado e Igreja. Eu recomendo todos a voltarem nesses estudos aí. Agora, o que é mais assustador, e o capítulo 19 começa com alguns casos assim, né, como o do Michael Kittman, na Geórgia, em 1878, né, ele que ficou preso 30 dias, uma prisão tão horrorosa que depois disso ele morreu, né? Ele foi solto, mas estava tão doente ali pelas condições ali da prisão que morreu pouco depois, né? William Dort, né? W. H. Parker, James Stelz, né? Lá no Tennessee, 1885, e também um outro, né, o King, né, também no Tennessee, em 1889, 1890, né? Para os irmãos entenderem como que isso é relativamente recente. Em 1890 já existia a República aqui no Brasil, né? O golpe da República foi 15 de novembro de 1889. Então, no início da República aqui no Brasil, ainda existiam pessoas sendo presas nos Estados Unidos da América simplesmente por transgredirem o domingo, né? Realizarem ali atividades seculares, trabalhos agrícolas, enfim, no dia de domingo, certo? No ano de 1888, eu já comentei aqui nos estudos, né? O senador H.W. Blair, né, o senador Blair, ele apresentou um projeto de lei dominical nacional lá no Senado americano. E nós tivemos ali a defesa brilhante do Alonso Jones, né, defendendo ali a manutenção do princípio da separação entre o Estado e a Igreja, certo? O argumento todo do Jones se baseava de que os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, a primeira tábua da lei, diz respeito puramente ao foro íntimo, né, da pessoa, e o Estado não deve interferir nisso, não deve criar leis civis baseadas nos 4 ali primeiros mandamentos. O Estado deve legislar apenas sobre os demais mandamentos que dizem respeito às relações civis, às relações entre as pessoas, né? O senador Blair, inclusive, ele chegou a apresentar no ano seguinte uma outra lei de cunho também de descanso dominical, sem se basear em argumentos religiosos, e ela também foi reprovada, né? Então, imagina, nessa época que a Igreja Adventista era tão recente, né? Muitos ainda tinham a memória lá do grande desapontamento. Quando começam a tramitar esses projetos de lei no Congresso da Nação, lembrando que o livro Grande Conflito já havia sido escrito, né? Primeira edição dele é dos anos 50 do século XIX. Então, muitos olhavam lá e falavam o seguinte: olha, é um sinal de que o fim se aproxima, né? Nós estamos prestes aí a enfrentar a grande perseguição, o decreto dominical está para sair.
e Jesus irá voltar, certo? Bem, mas essas iniciativas não tiveram continuidade, elas caíram por terra, certo? E a tal marca da besta não foi imposta ali no final do século XIX. Então, muitos desde então têm se questionado, né, sobre a validade da interpretação adventista sobre a marca da besta, né, a interpretação adventista sobre Apocalipse 13, porque os tempos foram passando, a sociedade foi se secularizando cada vez mais, a globalização, né, foi avançando pelo mundo ali no século XIX, sobretudo na segunda metade do século XX, né? E aí muitos se questionam sobre o sentido, né, de toda essa interpretação adventista. Afinal de contas, né, mais de 200 anos já se passaram que os Estados Unidos são uma nação independente. No último dia 4, né, hoje é dia 8 de julho, no dia 4, né, os Estados Unidos tiveram ali a sua data do Independence Day, né, o dia da independência. Então, é uma nação que já tem mais de 200 anos e nunca foi imposto um decreto dominical nacional, uma lei dominical nacional, certo? Bem, na verdade, e aí nós mais uma vez apelamos aí a quem está chegando agora no canal que volte aos estudos anteriores, né? Muita coisa aconteceu ali nos Estados Unidos, na chamada direita cristã de um século para cá, né? E a direita cristã está cada vez mais aguerrida, né? Exigindo ali a imposição de leis de natureza religiosa, né? Ou seja, a direita cristã quer, na prática, acabar com o princípio do Estado laico, a separação entre o Estado e a Igreja, dizendo que isso é, inclusive, algo que foi imposto, algo artificial à nação. Porque lá nas raízes da nação americana, como eu estava comentando ainda há pouco, não existia essa separação entre Estado e Igreja. Essa separação se deu ali no século XVIII, por influência do Iluminismo, por influência dos pais fundadores, que eram, de modo geral, maçons, não eram religiosos, embora respeitassem a religião, né? Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, né? Todos eles maçons. Então, esse ataque à separação entre a Igreja e o Estado está ocorrendo de forma mais intensa do que nunca nos Estados Unidos da América, né? E aí o autor que escreveu o livro, estou me referindo ao Merwin Moore, né, o autor do livro Apocalipse 13, ele que estava escrevendo esse livro ali por volta de 2006, ele cita algumas iniciativas ali daquele período que ele estava escrevendo. Por exemplo, o projeto de lei de Gresham Barrett, de 2005, né, que, junto com também o ato de restauração constitucional, né, que tem sido apresentado todos os anos desde 1994, pretende anular todas as decisões da Suprema Corte Americana que estejam baseadas na primeira emenda, né? Então, se isso acontecer, as portas estarão abertas, obviamente, para um decreto dominical, uma lei dominical, para toda a nação, certo? E uma parcela significativa da população americana atual é abertamente hostil ao princípio da separação entre igreja e Estado, né? Fica aquela sensação de que essa separação entre igreja e Estado deu força, deu legitimidade a ações materialistas, ações progressistas, ações que têm corroído a nação americana. E existe um senso mais ou menos generalizado de uma derrocada moral dos Estados Unidos, né? E que só bem recentemente, depois, né, que este livro, Apocalipse 13, foi publicado, né, coisas bem recentes, de 1 ano, 2 anos para cá, que algumas dessas decisões progressistas têm sido derrubadas. Eu falei do Roe versus Wade, né? A decisão que abriu as portas para o aborto, lá nos anos 70 ainda, para todo o território americano. Essa decisão foi derrubada 1 ano atrás. E outras decisões assim de natureza conservadora, né, que eu não vou comentar aqui, porque eu já tratei, mas que eu recomendo que vocês aí procurem. Então, isso tem acontecido, essa reação conservadora
Mas a direita cristã considera que a derrocada moral americana está muito avançada, que medidas muito mais agressivas, muito mais intensas devem ser tomadas, né? Porque é tudo muito assustador, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Eu acompanho, às vezes, os comentários do Alan dos Santos, né, um jornalista que foi censurado aqui no Brasil, ele é perseguido, ele é um exilado assim, político, né, perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, e ele só consegue se comunicar, né, com o público por um aplicativo chamado Locals, né? E eu acompanho os textos que ele envia, principalmente os textos, e volta e meia, assim, algum vídeo ali, algum comentário dele. E ele estava mostrando algo que aconteceu essa semana aí nos Estados Unidos, numa fila para um banheiro feminino, né? Deveria ser um lugar bem movimentado, não sei se era um shopping, alguma coisa assim, mas muita gente ali, muitas mulheres, enfim, querendo ir ao banheiro. E na fila tinha um sujeito, né, vestido de mulher, né? Um sujeito claramente assim excitado ali na fila ali para entrar no banheiro feminino. Então, assim, é pavoroso o que está acontecendo na nação americana e no Ocidente de modo geral. E aí a direita cristã vê tudo isso, né, vê a ameaça física, inclusive, para os seus filhos, suas filhas, né, situação nas escolas, e aí decide reagir, decide se organizar, porque vê o seguinte: se não nos organizarmos, a nação será destruída por esses psicopatas, né? Não existe assim outra expressão para definir uma loucura dessa que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí, uma das frentes de atuação é a defesa ali dos 10 mandamentos. Olha só que coisa, né? A defesa dos 10 mandamentos. Em primeiro lugar, o monumento, né? Os 10 mandamentos. Aqui no centro de Vitória, nós temos ali uma praça, né? A Praça Getúlio Vargas, onde nós temos ainda ali as tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos. Nos Estados Unidos, ao longo ali da história americana, muitos desses monumentos foram espalhados pelo país, mas devido a decisões aí progressistas, né, da Suprema Corte americana, de vários anos atrás, antes que a Suprema Corte tivesse essa nova composição, que é mais conservadora, então esses monumentos começaram a ser retirados, né, porque diziam que isso estaria afetando o princípio do Estado laico, certo? Bem, e aí surge toda uma iniciativa da direita cristã em torno dos 10 mandamentos. Vejam que coisa, né? Tanto a defesa em si do memorial, do monumento, né, que ele seja recolocado, né, como também de que a nação partilhe e obedeça aos 10 mandamentos. Aí alguém vai pensar assim: bem, mas que coisa, né? Eles estão querendo que, inclusive, o quarto mandamento seja observado. É porque eles interpretam, né, ao modo deles, que o repouso sabático, né, pode se dar no primeiro dia da semana. Então, por isso que faz essa defesa ardorosa aí dos 10 mandamentos, né? Ao contrário aí de muitos aí que dizem, né, que os mandamentos foram abolidos e tudo mais, existe uma compreensão assim muito sólida da parte de muitos cristãos conservadores nos Estados Unidos, que eles estão em vigor. A única diferença é no quarto ali, que houve uma transferência do descanso no sétimo dia para o primeiro dia da semana, por ocasião da ressurreição de Cristo, né? Bem, vejam só, né? Ellen G. White defendeu, e aí eu recomendo que vocês leiam depois, Testemunhos para a Igreja, página 451, o próprio livro Grande Conflito e vários outros textos, né? Que ela deixa muito claro ali que a restauração da guarda do domingo vai estar relacionada com um objetivo de melhorar a sociedade, né? De elevar a moral da sociedade, certo? Então, o discurso será o seguinte: nós precisamos voltar às raízes, precisamos fortalecer a família, precisamos fortalecer a igreja, termos um dia para cultuar o nosso Deus, né? A nação está em declínio moral, tudo está de ponta cabeça, então nós temos que voltar às nossas origens, né? Ocorre que as origens dos Estados Unidos, aí, do ponto de vista aí, religioso, né, é um tanto quanto pavoroso, né? Lembra lá
as fogueiras lá, lembra assim, muito contexto muito mais medieval do que o dos Estados Unidos de hoje, né? Vocês devem se lembrar lá da perseguição lá às bruxas de Salem, a perseguição aos Quakers, né, aos batistas e tantos outros, certo? Bem, um documento importante que, em todo esse contexto aí que nós falamos da marca da besta, que nós devemos lembrar, é a Carta Apostólica do João Paulo II, Dies Domini, né? Dies Domini, veja, o nosso idioma é próximo do latim, né? O português é a última flor do Lácio. Então, mesmo sem saber latim, as pessoas já associam essa expressão, né, a alguma coisa que lhe é familiar. Dies, dia do Senhor, Domini, né? Dia do Senhor, né? O domingo, né? Essa é uma carta apostólica do João Paulo II de 1998, né? E olha só as declarações dessa carta. Ele diz o seguinte: nesse assunto, meu predecessor, o Papa Leão XIII, vocês devem se lembrar dele, nós já falamos dele aqui, em sua encíclica Rerum Novarum, falou do descanso do domingo como direito do trabalhador que o Estado precisa garantir. Veja, então, mais uma vez, apelando ao Estado para garantir o decreto, o descanso dominical, certo? Então, isso vai se dar por meio de legislação, obviamente, por meio de decreto. Eu não sei nas cidades aí de vocês, né? Mas aqui em Vitória, né? Quando nós vamos às compras no domingo, a gente vê os supermercados cheios, movimentados, feiras, né? Movimentadas e tudo mais. Então, certamente, quem defende aí o descanso dominical tem isso em mente. Existem aquelas pessoas que não têm a oportunidade de fazer as compras durante a semana, que vão ter interesse em fazer compras ali no domingo. Então, precisamos do Estado para legislar, né, e obrigar todo o comércio a fechar as portas no primeiro dia da semana, para que as famílias, os trabalhadores tenham condições de frequentar a igreja, certo? Temos aqui uma outra citação ainda da Dies Domini, que é o seguinte: nas circunstâncias particulares do nosso próprio tempo, os cristãos naturalmente se esforçarão para garantir que a legislação civil respeite seu dever de santificar o dia de guarda. Olha só, os cristãos se esforçarão para garantir que a legislação civil respeite o seu dever de santificar o dia de guarda, né? Bem, então, muito claramente, né, o papado ele tem se posicionado, né, a favor de uma legislação civil, né, que garanta o dia de guarda, o primeiro dia da semana. A direita cristã nos Estados Unidos tem se articulado muito fortemente também nesse sentido, e, mais recentemente, né, devido à força das redes sociais, da internet, a pressão sobre os legisladores tem sido grande nesse sentido também. Existem associações, organizações nos Estados Unidos, na Europa, que têm essa bandeira, essa pauta, certo? Foi lembrado ali no chat, né, que mais recentemente também a Laudato Si, a encíclica papal, né, do Papa Francisco, né, que também defende a guarda do domingo, associando, né, o descanso dominical a preservação do meio ambiente, né? Então, são várias frentes aí em defesa do descanso dominical, certo? Então, no passado, a interpretação adventista foi muito ridicularizada. Hoje, os nossos críticos precisam reconhecer que uma lei dominical nacional é pelo menos uma possibilidade, pelo menos, né? Uma possibilidade. E todo o caminho vai ser Estados Unidos, Congresso americano, né, a Suprema Corte interpretando como constitucional, então a imposição dessa lei dominical nacional, e depois as demais nações irão adotar leis parecidas, certo? Muito bem. Então, meus irmãos, avançando, né, chegando aí ao capítulo 20, o autor Mervyn Moore, né, vai apresentar aí outros dois autores. Ele vai resenhar, né, as obras de outros dois autores. O primeiro, esse daqui,
né? Coloquei a foto dele aqui. O Rosas John Rushdoony, né? O Rushdoony, não sei se é essa a pronúncia, até porque ele é armênio, né? De origem armênia. Ele nasceu em 1916, né? E faleceu em 2001, certo? Foi um teólogo presbiteriano, né? Bastante influente lá nos Estados Unidos, um homem muito culto, né? Um leitor voraz e um autor também muito prolífico, ou seja, escreveu muitos livros, né? Tanto é que vocês estão vendo alguns deles aqui, né? O Google já indicando. O mais importante aqui que nos interessa é este aqui, né? Opa, deixa eu pegar aqui e jogar aqui nas imagens. Este daqui, ó. The Institutes of Biblical Law, né? Bem, qual a importância desse autor aí para toda a conversa, né? Toda essa discussão sobre a direita cristã, sobre um eventual decreto dominical, enfim. Olha, o Rushdoony, Rushdoony, né? Ele teve uma formação em universidades liberais, mas ele foi por um outro rumo, totalmente diferente, né? Ele não aderiu à teologia liberal, que estava ganhando muita força nos Estados Unidos no início do século XX. Já tratamos disso aqui também, né? E ao escrever essa obra, né, Institutes of Biblical Law, né, em 1973, né, um ano importante, daqui a pouco a gente volta a falar desse ano, né? Ele defende que todas as leis do Antigo Testamento, exceto aquelas que de forma explícita foram abolidas, né, todas as demais estão em vigor, certo? Então vejam bem, apenas as leis cerimoniais foram explicitamente abolidas no Novo Testamento, certo? Todas as leis ligadas ao sacrifício de animais, ligadas ali ao serviço do santuário, porque Cristo, isso fica muito claro no livro de Hebreus, né? Ele se fez sacrifício por nós, ele é o nosso intercessor, enfim. Nós sabemos que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Então, as leis cerimoniais não têm mais nenhum sentido, né? Mas, segundo o Rushdoony, né, todas as demais leis estão em vigor, né? Ele foi um ardoroso defensor da educação cristã, do homeschooling, né? Ele tinha uma compreensão muito próxima da nossa em relação ao papel da lei e da graça, né? Porém, existem vários aspectos da teologia dele que nós não concordamos, né? Por exemplo, ele defende o pós-milenarismo, né? O que isso significa? Quando Cristo morreu, né? Quando Cristo veio a essa terra, depois ele ressurgiu, né? Assim que ele, então, ressurgiu, se estabeleceu aqui na terra o reino de Cristo, certo? Então, o milênio, na visão dele, seria apenas figurativo. A era cristã seria esse período de milênio, não 1000 anos literais, né? Então, essa era cristã. E aí, associado a isso, ele defende o aperfeiçoamento da sociedade, né? Vejam bem, se o reino de Cristo já foi estabelecido na Terra, os cristãos vão atuar para converter o mundo todo, certo? E assim os cristãos vão aperfeiçoando a sociedade, inclusive por meio de leis civis. Qual é o grande problema, qual é o grande erro desse pensamento todo, né? O trabalho de Cristo sempre focava o indivíduo, o coração, né? Jesus disse claramente: o meu reino não é deste mundo, certo? Então, nós cristãos devemos trabalhar, né, para levar pessoas, indivíduos a Cristo e não converter o mundo todo coletivamente a Cristo, certo? Por quê? Se você entende que toda a sociedade precisa se converter ao cristianismo, então você vai aceitar e defender leis civis baseadas em princípios religiosos. Então, cai por terra o princípio da separação entre o Estado e a Igreja, certo? E aí existe um conceito teológico ali do Rushdoony que é bem complexo, é bem
perigoso também, que se chama dominionismo. Ele foi até o Gênesis, capítulo 1, verso 28, quando é dito ali, né, Deus falou ao homem, né, que ele deveria ter domínio sobre os animais, sobre toda a natureza, enfim. E ele relacionou isso à ordem de Jesus lá em Mateus 28, 19 e 20, né, quando Jesus estabeleceu a grande comissão e disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, enfim. Então ele fez uma relação entre esses dois textos e disse o seguinte, que a sociedade cristã precisa dominar o mundo, né? Precisa exercer domínio sobre todo mundo, né? E cada nação precisa se tornar cristã antes da volta literal de Cristo a esta terra, certo? Então veja o raciocínio dele, né? Agora eu te pergunto, existe alguma base exegética nesse raciocínio, nessa relação que ele fez entre Gênesis e Mateus? Absolutamente, não existe, certo? Ele apenas fez uma declaração, ele não provou, né? Ele não, por exemplo, pegou lá o original hebraico, né, comparando com o grego de Mateus, ele não fez um aprofundamento assim na exegese, certo? Quando Deus falou ao homem lá em Gênesis para exercer domínio, né, sobre toda a terra, sobre toda a natureza, ele estava se referindo aos animais. O homem não deve exercer domínio sobre o outro homem, né? Jesus mesmo disse, é assim entre os ímpios, aí entre os gentios por aí, não será entre vocês, essa procura aí de saber quem vai dominar, quem vai ser o maior, né? Nós estamos nesta terra para servir, certo? Então, não existe uma relação entre um texto e outro, é um raciocínio totalmente absurdo esse que ele fez, certo? Ele fala também da lei bíblica, né? O Rushduni não cria num estado laico, né? Deus é a fonte da lei, na visão dele, olha só, né? Então, não existe uma sociedade sem um fundamento religioso, para ele isso é abstrato. Qualquer sociedade, seja uma sociedade árabe, seja uma sociedade oriental, hindu, uma sociedade ocidental, sempre tem ali um fundamento religioso. E a lei bíblica, portanto, é a lei para o cristão e para a sociedade cristã, né? Bem, e aí ele fala de leis para casos específicos, que são as leis lá de Levítico, né? Que, segundo ele, várias dessas leis estão em vigor, inclusive as penas de morte, né? E ele se dedicou, escreveu bastante aí sobre a importância de termos penas de morte, porque isso tem fundamento bíblico, né? Enfim, a grande questão é a seguinte, né? O Rushduni, né? Ele não teve assim uma aceitação, ele é muito ridicularizado, inclusive, por vários teólogos, até mesmo alguns dessa direita cristã. Ele é muito ridicularizado por algumas dessas ideias teológicas dele. Agora, o princípio do dominianismo, né, de que a sociedade precisa ser dominada por leis cristãs, de que os cristãos precisam exercer uma influência muito grande na sociedade, dominar a sociedade, isso teve grande aceitação, vejam só. Até porque, em 1973, nesse mesmo ano, os conservadores políticos estavam procurando atrair os conservadores religiosos para a sua causa. E essas ideias, especificamente aí do dominionismo, né, do Rushduni, acabaram servindo de justificação teológica, justificação teórica, né, para essa cooptação. Então, quando os conservadores políticos iam lá bater a porta lá dos pastores, dos líderes cristãos, dos conservadores religiosos, eles apelavam a esses mesmos argumentos, né? Então, se utilizaram desses princípios aí da teologia do Rushduni, tá? Do Rushduni, enfim. Bem, um outro teólogo, né, que também se tornou ali influente na sociedade americana, também ele presbiteriano, vou mostrar aqui para vocês, um teólogo também presbiteriano, o Francis Schaeffer, né? E aí ele que foi ali contemporâneo do Rushduni, né? Ele nasceu em 1912, morreu em 1984, certo?
ele foi muito influenciado também pelas ideias do Rushdoony, né? E ele era um ardoroso defensor também de que a sociedade americana voltasse às suas raízes históricas, às suas raízes cristãs, certo? E ele partiu para um texto que era o texto predileto de Adolf Hitler, né? Não sei se vocês sabem qual era o texto bíblico predileto do Hitler, né? O Hitler, ele também gostava ali de partes da Bíblia, né? Em que ele interpretava a seu modo. Estou falando de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. O verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, né? Bem, o Schaeffer, ele se tornou um autor muito respeitado, muito lido, né? Em círculos cristãos conservadores ali na segunda metade do século XX, certo? E baseando-se nesse texto que nós acabamos de ler, então ele argumentou que o Estado deve ser administrado de acordo com os princípios da lei de Deus, né? Uma vez que o poder provém de Deus, então o Estado deve ser administrado com base nesses princípios. A secularização que a sociedade americana vinha atravessando, para ele era algo objetável, né? Algo a ser combatido. E os Estados Unidos estão, acima de tudo, engajados numa guerra cultural, né? Existem forças ali progressistas que estão afastando a nação das suas raízes cristãs, promovendo a homossexualidade, promovendo as drogas, promovendo pornografia, a destruição da família. E, por outro lado, estão os cristãos, né? A direita conservadora que está procurando resgatar os verdadeiros valores da nação. O Schaeffer era um pré-milenarista, né? Ao contrário do Rushdoony, né? Isso o aproxima mais assim da direita cristã religiosa, né? Que é dispensacionalista e pré-milenarista, certo? Bem, mas assim como o Rushdoony, né, ele também desejava que os Estados Unidos fossem governados por uma espécie de Sharia, uma versão cristã da Sharia islâmica, né? Então, quando a gente vê a sociedade islâmica, né, a aplicação ali da Sharia, né, das leis islâmicas ali na sociedade, o que eles queriam na prática é uma versão cristã da Sharia. Seria ao invés de ser um Estado islâmico, né? Nós vimos aquela organização terrorista pavorosa, seria um Estado cristão, né? Um califado cristão, né? Por assim dizer, né? E aí, alguns podem assim perguntar, mas efetivamente, qual é a influência desses autores na direita cristã, né? O John Whitehead, né, o presidente da filial do Instituto Rutherford, né, na Virgínia, ele trabalhou em íntima relação, ali, ligação com Francis Schaeffer, antes de sua morte, ajudando-o na pesquisa de seu livro Um Manifesto Cristão, né, traduzindo ali. E aí temos a seguinte citação desse livro, né, queria trazer para vocês. Os escritos de Rushdoony, né, isso daí são palavras do John Whitehead, né, que trabalhou junto com o Francis Schaeffer. Os escritos de Rushdoony transformaram a maneira em que os cristãos pensavam sobre o envolvimento político e, em essência, lançaram os fundamentos para o surgimento de um poder político da ala direita. Como observa o genro de Rushdoony, Gary Knott, seus escritos são a fonte de muitas das ideias essenciais da nova direita cristã. Ideias essenciais, certo? E aí nós temos aí várias outras declarações no final desse capítulo que deixam assim claro que esses dois autores, né, influenciam decisivamente
a direita cristã na atualidade, e à medida que essa guerra cultural que de fato existe na sociedade americana vai se aflorando, mais e mais aguerridos os militantes da direita cristã vão se tornando, defendendo então que leis de natureza religiosa, de leis cristãs, sejam aplicadas no país, ou seja, que a separação entre o Estado e a Igreja se desfaça, né, para que a nação seja salva dessa torrente, dessa enxurrada aí de ideias ateístas, materialistas, imorais, anticristãs, certo? Então é isso, meus irmãos. Vamos finalizando por aqui. No nosso próximo encontro, vamos avançando aí para concluirmos aí a recapitulação desse livro. Alguém teria aí algum comentário? Gostaria de fazer alguma colocação? Rafael, eu achei muito interessante que o Papa Paulo II, ele fala na encíclica dele da Guarda do Domingo, o anterior falava, o atual fala. Então, quer dizer, é uma bandeira que sempre foi um objetivo de Roma. Perfeito, né? E à medida que a direita cristã vai colocando isso cada vez mais como uma bandeira, né? Cada vez mais vai se tornando real, né? Possível aquele cenário ali desenhado por Ellen G. White, né? De os protestantes dando a mão sobre o abismo, né? Se unindo a Roma e, por outro lado, se unindo também ao espiritismo, né? As ideias espíritas também vão avançando cada vez mais na sociedade. E aí, a partir desses pontos em comum, a santificação do domingo e a imortalidade da alma, vai se formar uma tríplice aliança ali, que vai, então, impor ali o decreto dominical, e a perseguição vai ser só uma consequência disso tudo, né? Muito bem colocado. Mais algum comentário? Vou pedir ao Hernani. Está nos ouvindo, Hernani? Hernani? Estou sim, Rafael. Pode fazer a oração, então, para encerrarmos? Sim. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai que está nos céus, muito obrigado por tuas verdades reveladas. Muito obrigado pela oportunidade que temos a cada dia de conhecer o teu amor por nós, o teu plano de salvação para cada um de nós, e que possamos a cada dia permanecer fiel a ti até a tua breve volta. Amém, Senhor. Abençoe-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.